Olá, investidores! Como vocês estão? Aqui quem fala é Davi Mesquita, sou apresentador do Riqueza em Áudio e sou consultor financeiro. Estou aqui para, junto com vocês, prosperar no sentido amplo da palavra. Esse é o podcast que mais cresce nos últimos meses, o Riqueza em Áudio. Aqui a gente aborda assuntos como riqueza financeira, riqueza espiritual, sobre empreendedorismo, sobre investimentos, sobre tudo aquilo que faz você sair do lugar. Bem, hoje vamos abordar um tema muito interessante. Muita gente não sabe como começar a investir. Muita gente não sabe como dar os primeiros passos, por onde começar, como funciona, qual a modalidade. Então, se você tem interesse de aprender, fica comigo aqui até o final, que eu vou te explicar tudo certinho, passo a passo, como você iniciar a sua carteira de ativos. Vamos iniciar com o que eu realmente trabalho, que é com a renda fixa. Ou seja, ele é um tipo de ativo que você já sabe a sua remuneração no momento da sua aplicação. Isso te dá um pouco mais de segurança e evita grandes perdas, por isso o termo renda fixa. Então, você pode ter uma taxa de juros que você pode definir, ela pode estar atrelada à inflação, ela pode estar atrelada à taxa Selic. Todos esses termos eu já mencionei lá no Spotify, mas eu trarei novamente para vocês por episódios. Então, a renda fixa ela é diferente da renda variável, como a renda em ações, como opções, como fundos imobiliários, porque os resultados lá são incertos e aqui são previsíveis. Então, eu ensino você basicamente a não perder o seu dinheiro. E aqui nesse episódio eu vou mostrar como você não deve fazer para perder o seu dinheiro. Então, a renda fixa, ela precisa ter uma certa quantia na sua carteira para que você aprenda com o passar do tempo, enchendo cada vez mais o seu cesto com ovos diversificados e que lhe tragam rendimentos futuros. Então, iniciaremos com alguns tipos de investimentos em renda fixa. O primeiro deles é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa do governo que permite que qualquer pessoa invista em títulos públicos. Isso faz com que seja um dos investimentos mais seguros do país, porque o risco de calote do governo é muito baixo. Isso lhe dá mais segurança, mas você não pode mexer nesse investimento, você não pode tirar a qualquer momento para não ter nenhuma perda. O segundo é o CDB. O CDB nada mais é do que o Certificado de Depósito Bancário. Então, são títulos emitidos por bancos. Você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco te devolve com juros. Então, muitos CDBs têm liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. É uma renda fixa, mas o sentido dele é diferente do Tesouro Direto, mas é um grande investimento também. Depois nós temos LCI e LCA, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que é muito bem visto também aqui no Brasil. Então, esses títulos, primeiramente, eles são isentos de imposto de renda, para pessoas físicas, o que é uma grande vantagem. Eles também financiam esses setores específicos, seja na economia, seja como imóveis e agronegócios. Então, isso é muito interessante para você que está iniciando e quer e deseja uma estabilidade. Num terceiro momento, nós temos as debêntures, que são títulos emitidos por empresas, que elas podem fornecer uma rentabilidade maior,
mas também tem um risco, né, que os títulos tem mais risco do que os títulos públicos ou os títulos bancários. Então a gente precisa ficar muito atento. Eu não investo em debêntures e nem aconselho os meus clientes a investirem. Então, entre as principais vantagens, né, da renda fixa é que a gente conta com a segurança, a previsibilidade, a possibilidade de diversificação. Não é um investimento engessado, como muitas pessoas dizem, mas eles evitam que as pessoas tenham grandes perdas, né? Então, eu considero que a renda fixa ela seja uma excelente porta de entrada para quem está começando no mundo dos investimentos e que ainda não se sente confortável com a volatilidade da renda variável e muito menos com as perdas. O grande problema do investidor iniciante é que ele não aceita perdas. E sempre que você iniciar com um investimento, quanto maior o risco, maior é o juro e maior são os ganhos. A renda fixa, ela transparece a segurança a nós e dependendo das articulações que você for aplicar, seja em bancos diversificados, em diferentes aplicações com um número X, você tem um órgão regulador que garante o retorno para não ter calote, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que em breve eu vou explicar para você. Então, os riscos e o ponto de atenção que a gente precisa ter. Apesar de ser muito segura, a renda fixa não é livre de grandes riscos, né? Existe o risco do crédito, que é a possibilidade do órgão emissor não pagar, que aí nós temos o fundo garantidor. Também tem o risco da liquidez, né? Quando você não consegue resgatar o dinheiro rapidamente, como foi o caso de muitos investidores em CDBs emitidos pelo Banco Master, e eu me incluo nessa fatura. Eu demorei 3 meses para ter o retorno do meu investimento no CDB no Banco Master, mas o dinheiro não retorna corrigido. Foram 2 meses ou 3 meses, mas o Fundo Garantidor de Crédito bancou e me retornou, e respeitei todos os trâmites e pedidos e aguardei a liquidez, e o dinheiro voltou para minha conta e amenizou o impacto da perda. Poderia ter sido uma perda grande, com certeza, mas eu explico para vocês mais adiante como você pode fugir desses riscos. Isso que é muito importante, é sabermos ganhar, mas sempre estar atentos às perdas. Então, se você não tem a característica de perda, ninguém gosta de perder, mas a gente tem mecanismos de defesa contra essas perdas. Então, como começar a investir? Então, se você está começando agora, você está assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento, sentiu que é importante pensar no futuro, negociar um pouco o processo do momento, evitar viagens dispendiosas, trocas de objetos ou produtos e despender desse dinheiro para investimentos, o ideal é abrir uma conta em uma corretora muito confiável ou de indicação de próximos, ou se você está fazendo um curso para iniciantes, você pode começar mesmo pelo Tesouro Direto ou pelo CDB, nessas corretoras, antes mesmo de pensar em renda variável. Então, esses investimentos, a liquidez é diária e são opções simples, são seguros e vão permitir que você aprenda na prática sobre esses ganhos. Você vai aprender sobre a maravilha dos juros compostos, por exemplo. Então, antes mesmo de abrir na corretora, você tem que definir um objetivo. Se é uma reserva de emergência, se é investimento para curto, médio ou longo prazo, ou se é uma aposentadoria. Antes de começar a encher o seu cesto, você precisa definir o que você procura e o objetivo para que você não se frustre. Então, se você colocar
R$10.000, você precisa entender que se aquele título tem um encerramento daqui a 10 anos, você não pode tirar antes. Se você coloca um investimento, uma quantia, toda uma quantia, que eu busco sempre a diversificação, coloque 60% a longo prazo, 30% a médio prazo e 10% a curto prazo, que você possa se movimentar. Então é mais ou menos um raciocínio que você pode modificar conforme seus objetivos. O que eu diria da renda fixa, a grosso modo ou de modo geral? A renda fixa, ela é um dos principais investimentos no nosso país, porque a vantagem dela é você entender que você não está suscetível a volatilidade e riscos, e grandes riscos de perda, como na renda variável. Então, se você busca uma forma de complementar a sua renda mensalmente, pense com mais carinho numa renda variável, busque um profissional ou um curso que lhe possibilite ter esses ganhos, porque a renda fixa ela serve como uma reserva de emergência ou uma reserva de valor. Então, existem inúmeras formas de vocês conseguirem manter o dinheiro de vocês aplicado e utilizá-lo como um capital de giro. Eu digo para vocês, eu considero como reserva de valor. Então, se você tem uma quantia X, vem um dinheiro inesperado e você tem a intenção de fazer uma aplicação que você não mexa, pense no futuro. Tesouro Direto é para isso. Se você tem um imediatismo, você precisa para daqui a 6 meses, existem alguns investimentos em Tesouro Direto que pode render mais de 1% ao mês por 6 meses. E conforme o tempo que você deixa o seu dinheiro aplicado, maior é o juro e o retorno. Você pode fazer investimentos pré-fixados, isso eu também quero trazer em um próximo episódio para vocês, e você pode fazer um pós-fixado. E aí existem alguns riscos, embora sejam renda fixa, mas os ganhos podem ser maiores ou menores, diminutos. Depende tudo da nossa taxa Selic. Atualmente a nossa taxa Selic está em 14,75%, mas em governos anteriores ela esteve a 2%. Então, naquele momento, a renda fixa não era a melhor opção. A renda variável se mostrava mais suscetível a investimentos. Nesse momento, a renda fixa é o melhor investimento. E quando você deixa o seu investimento pré-fixado, se a taxa de juros é 14, 16, 17%, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o seu retorno será sobre esses 14%. Se você faz um investimento pós-fixado, você não sabe como vai estar lá adiante. Pode acontecer de você receber menos do que você esperava. Então nós temos regulações, taxa de juro, IPCA, IGPM. Existem inúmeras formas desses mecanismos atrelar esse juro e render mais o nosso dinheiro. Eu defendo sempre a diversificação. Em primeiro lugar, diversificar. Eu me lembro que o Dale Carnegie, ele falava: nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. E da mesma forma, fazendo essa analogia, eu digo: nunca coloque todo o seu dinheiro em apenas um investimento. Busque a diversificação. A questão do investimento em debêntures é uma opção minha. E eu comento com todos os clientes e os meus seguidores. É a minha percepção sobre a perspectiva geral, que não representa a verdade absoluta. Podem vir outros youtubers, influencers e dizer: não, as debêntures são as melhores opções. Não, na minha visão, não é. Então, quando a gente começa de escadinha,
passo a passo como a gente faz, um passo de cada vez. Se você me pedir sobre qual é a melhor corretora, eu particularmente eu uso CM Capital, eu uso o Banco Inter, eu uso o Nubank e por conta de alguns compromissos eu utilizo a Caixa Econômica Federal. Não estou induzindo ninguém a utilizar nenhum desses bancos, mas são os bancos que eu me identifico melhor. São os bancos que eu vejo que possuem boas opções de investimentos. Mas para que isso ocorra, você precisa se cadastrar na B3, caso tenha intenção em fazer investimentos em renda variável. Em renda fixa não é necessário. O Nubank apresenta excelentes oportunidades. É o banco que eu basicamente mais utilizo. Desde 2020 eu utilizo esse banco. Eu tenho o Banco Inter por conta da renda variável. Também é muito fácil, é um aplicativo leve, vem muitos alertas, muitas orientações, tem fóruns, então eu acho que é outro banco que eu sugiro para os clientes para utilizarem. A Caixa Econômica Federal, ela antigamente oferecia linhas de crédito para financiamento de casa que eram excelentes. Atualmente eu não tenho visto mais nada desses projetos de financiamento de casa, mas eu a mantenho porque eu pretendo fazer outras linhas de crédito e não me descapitalizar. É isso que a gente faz geralmente quando inicia no mundo das finanças, a gente não se descapitaliza. Sempre buscamos parcerias comerciais, como mais essa fonte de renda que é o YouTube, que eu procuro monetizar, e a gente, na medida do possível, quando é necessário, vai lá e faz um financiamento que gire com rendimento menor do que nós já possuímos em investimentos. Eu não posso me descapitalizar para fazer um projeto de uma construção, enfim, de alguma empresa, algo assim. Mas se o banco me oferecer linhas de crédito acessíveis, eu vou utilizá-lo. Por isso que eu mantenho. Atualmente o Banco do Brasil não tem tido linhas de crédito interessantes. Algumas cooperativas têm assumido a função do Banco do Brasil, isso é um pouco preocupante, e a inadimplência do Banco do Brasil é muito alta também atualmente. Então, se você busca criar uma conta em um banco inicialmente, antes de uma corretora como a CM Capital, BTG Pactual ou outras tantas que existem no mercado, como a Toro também, não há problema algum. São plataformas que eu particularmente não utilizo e não vejo vantagem no sistema de aplicação e educação financeira que eu almejo, mas isso fica de acordo com cada um de vocês. O importante mesmo é que vocês iniciem o investimento. É importante que vocês saiam daqueles 49% da atualmente, notícia de hoje, da população que está devedora, a grande maioria por conta do cartão de crédito e empréstimos e cheque especial. Então, se você está buscando iniciar, mudar de vida, virar a chave ou prosperar, não somente financeiro, mas no sentido amplo da palavra, como eu sempre defendo aqui no podcast, o seu momento é agora. Nós estamos com uma taxa Selic de 14,75%. Aproveite porque essa instabilidade política / econômica favorece nesse momento a renda fixa. Pois bem, espero que esse conteúdo hoje, direto e reto, sobre renda fixa tenha ajudado você a dar ou incentivar os primeiros passos, para um investimento com mais segurança. Se você gostou, compartilha, divulga, converse com seus amigos, passe adiante esse conteúdo, que você estará ajudando a crescer esse canal. Contamos com o apoio do DM Financial Planning, o DM Financial Planning é a minha consultoria. Então, se você busca auxílio,
Se você quer ajuda, se você precisa que alguém contribua para os seus sonhos, venha com a gente que estaremos planejando seus sonhos e guiando suas conquistas. Também contamos com apoio e colaboração da Cripto Seguro, do analista e operador Lucas Michel. Você que já tem conhecimento, pretende alavancar o seu capital, conversa com o Lucas, entra no grupo e na mentoria do Cripto Seguro e comece a investir em criptomoedas. Eu estarei aqui toda segunda-feira divulgando o trabalho da consultoria financeira e todo o conteúdo que você aí, internauta, passa pra gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!